Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma mensagem que o Espírito Santo colocou no nosso coração para nós estarmos gravando, para os amados irmãos, para as amadas pessoas que conseguirem assistir a esse vídeo. E a mensagem que o Senhor nos colocou no nosso coração nessa tarde é sobre o bom samaritano. E eu vou ler apenas o versículo de número 30, que diz assim: E respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-os e retiraram, deixando-o meio morto. Vou ler ainda mais um versículo. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo, passou de largo. E vendo, passou de largo. A mensagem que eu quero trazer para os amados irmãos aqui nessa tarde é o passar de largo, ou passar longe. Nós sabemos que essa parábola é uma parábola bem conhecida de muitas pessoas, né? A qual conta de um homem que estava em Jerusalém, e ele estava descendo para Jericó, e descendo para Jericó, ele encontrou salteadores, os quais o despojaram, né? Roubaram dele, espancaram, e deixou ele praticamente à beira da morte, muito ferido. Aquele homem estava ali praticamente quase morrendo. E a palavra nos conta que ocasionalmente, depois de ter acontecido aquilo ali, passou um sacerdote. Aqui no texto aqui, o Senhor Jesus contando essa parábola, né, sobre o bom samaritano, ele começa logo com a primeira pessoa que vai passar perto daquele homem, perto daquela pessoa a qual tinha acontecido aquele fato. Ele usa a figura de um sacerdote. Aqui no texto aqui, uma autoridade religiosa, né? Representando a figura de uma autoridade religiosa, né? Seja um pastor, seja um líder de uma igreja. E a palavra fala que ele, vendo aquele homem naquela situação, ele passou de largo, ele passou distante, passou longe daquele homem. E eu quero deixar essa mensagem nessa tarde, sendo bem objetivo, falar sobre o que acontece na vida de algumas pessoas e situações parecidas com essa. Pessoas que um dia estavam em Jerusalém, a cidade da promessa, a cidade onde Deus lhe deixou uma promessa para que seu povo ficasse ali, né? Esperasse a descida do Espírito Santo. Uma cidade a qual o Senhor Jesus contemplou, e toda a palavra de Deus contempla essa cidade cheia de promessas maravilhosas. E aquele homem, ele sai daquele lugar, o local da promessa, local de bênção, para descer para a cidade de Jericó. Como se diz assim, ele estava indo, entre aspas, que no sentido figurativo, ilustrativo da palavra, saindo do local da bênção para um outro local. Ele estava indo para um outro local, para uma outra direção, para um outro caminho. E a palavra fala que naquela hora, né, os ladrões, a figura do inimigo, né, que veio para matar, roubar e destruir, né,
pegou aquele homem naquela situação, logo quando ele estava saindo daquele projeto, que era o projeto de Deus para a sua vida, de estar, de permanecer naquele local. Assim que ele estava descendo daquele local, o salteador pegou, os ladrões pegaram, né? Satanás com seus demônios e roubaram aquele homem, despojaram ele e deixou ele, espancaram ele, quis destruir a vida dele e praticamente matá-lo. Mas pela misericórdia de Deus, a vida dele foi poupada. Ele ficou à beira da morte, mas o Senhor poupou sua vida. E a palavra fala que passando um sacerdote, um homem religioso, um homem entendedor da palavra de Deus, ele vê aquele homem naquela situação, ele não teve compaixão dele, mas passou de largo, passou de longe. Irmãos, a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus ele traz os ensinamentos, se nós pegarmos um dos maiores ensinamentos de toda a palavra de Deus, tanto é que quando alguém chega perto do Senhor Jesus e fala assim, Senhor, qual o maior dos mandamentos? Ele diz assim, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que pode estar numa igreja, que pode estar numa religião, que pode dizer conhecer da Bíblia, ao passar perto de um ser humano, perto de uma pessoa, e ver aquelas pessoas numa situação difícil, e naquele momento passar de longe, ele está deixando de cumprir um dos maiores mandamentos, uma das maiores ordens do Senhor através da sua palavra, que é o amor ao próximo. O que eu quero dizer aqui nessa tarde, principalmente para você que está escutando essa mensagem, que eu conheço pessoas a qual um dia se afastaram do projeto, se afastaram da igreja, às vezes até mesmo se afastaram da palavra, da direção de Deus, da promessa de Deus para a sua vida. E essas pessoas, por causa disso, elas sentiram na sua pele que no momento mais difícil, as pessoas começaram a se afastar delas. Pessoas da igreja, o pastor afastou, começou a distanciar, os irmãos da igreja começaram a distanciar, outras pessoas que ela conhecia começaram a distanciar, família começaram a distanciar, amigos começaram a distanciar. Aquele homem estava numa terra estranha, estava ali naquela situação. E se um sacerdote, que era um sacerdote, passou, viu aquela situação e não fez nada, imagina de quem aquele homem poderia esperar naquele momento vir uma ajuda, vir um socorro, um auxílio. E muitas vezes as pessoas que se encontram assim. Por isso que essa mensagem, nessa tarde, eu fiz a questão de frisar o versículo, a parte desse versículo que fala que passou de largo, ou passou distante, passou longe. Porque o problema daquele homem não moveu o coração daquele sacerdote, daquela pessoa. Tem muitas pessoas hoje que quando vê uma pessoa em uma situação difícil, seja espiritualmente, seja fisicamente, psicologicamente, principalmente se essa pessoa um dia ela esteve dentro do projeto, da promessa, no local onde Deus tinha um plano
para a vida daquela pessoa. Há pessoas que fazem de tudo. Além de passar distante, além de se distanciar daquela pessoa, além de se afastar, além de abandonar, que talvez isso aí seja uma das maiores dores que a pessoa possa sentir, é ver que diante da situação que ela está passando, diante dos problemas que ela está enfrentando, que as pessoas muitas vezes abandonaram, que as pessoas distanciaram dela. Na realidade, a palavra do Senhor, ela diz, né, que o Senhor Jesus, ele quando se fez homem, veio a essa terra, ele passou por isso também, né? Que dele não fizeram caso algum, o desprezaram, era o mais indigno de homens. O Senhor, ele sabe o que é esse sentimento do distanciamento, do afastamento, das pessoas abandonar, das pessoas distanciar, no momento que você mais precisa de uma ajuda, no momento que você mais precisa de um socorro. E quantos que eu conheço que estão nessa situação? E muitas vezes é muito fácil, né? O sacerdote muitas vezes passa de longe, o religioso ele passa de longe e fala assim: ah, tá ali naquela situação porque merecia, quem mandou ele descer por esse local, né? Quem mandou ele sair de lá? Até julga, condena, aponta, só não fez uma coisa: ajudar, prestar o socorro, prestar o auxílio no momento que aquela pessoa precisava. A palavra fala que depois passou um levita, fez a mesma coisa também, passou distante, passou longe. E na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano, muitas vezes, diante daquilo que ele está enfrentando, talvez nos piores momentos da sua vida, o que ele mais precisa é de uma pessoa que possa parar, que possa ajudá-lo, que possa cuidar, que possa colocar azeite, vinho, cuidar das suas feridas, porque tem feridas que não é só no corpo, não. Tem feridas que são na alma. E essas feridas, só o Espírito Santo, o símbolo do azeite, do vinho, que pode trazer cura para a vida do homem, cura para a vida do ser humano. Mas a palavra fala que passou ali um bom samaritano. Uma pessoa que, um coração bom, que se moveu-se de compaixão pela vida daquele homem. Então por isso a gente fala que o que o Senhor quer não são pessoas religiosas. O que o Senhor está preocupado não é com pessoas que estão dentro de uma igreja, mas pessoas que agem segundo a sua palavra, que têm amor pelo próximo, que têm amor pelas vidas. E isso começa quando você começa a se importar com as pessoas. Hoje tem muitos para julgar, hoje tem muitos para apontar, hoje tem muitos até mesmo para torcer, para comentar. Ah, passei vital fulano naquela situação, quase morto, meio morto. E a pergunta que eu deixo é o seguinte: você parou para ajudar? Você preocupou em ajudar? Você ligou? Foi visitar? Ou se você não ligou, não foi visitar, não foi levar uma palavra, você pelo menos dobrou seu joelho e orou? Se o Senhor te colocou no caminho daquela pessoa, qual atitude você fez naquele momento? Passar de largo? Questionar? Falar alguma coisa? Ou colocar azeite e vinho? Levar para uma hospedagem? Pedir para o hospedeiro cuidar? Pagar um preço? Falar assim: cuida dele. Pedir a Deus, falar assim: Senhor, cuida da vida dessa pessoa. Já coloquei o azeite e o vinho, já pedi o Espírito Santo para que cure toda ferida que tiver na alma, no coração,
a mente dessa pessoa, seja por causa de uma desilusão, seja por causa de uma decepção, seja por causa de algo que eu não sei, mas que o Senhor sabe, e que o inimigo usou isso aí para tentar tirar a vida dessa pessoa, mas o Senhor poupou. E o Senhor me colocou no caminho dela, como um instrumento para poder ajudar, para poder cuidar, para poder fazer a minha parte. Então que fica essa mensagem. Tem pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. Não só de uma ajuda física, né? Pessoas que muitas vezes Deus coloca você no caminho dela, que está precisando de uma cesta básica, está precisando de uma ajuda para dentro do seu lar, está passando necessidades. Mas também pessoas que estão passando por problemas que você não entende, mas que está na alma. Pessoas que um dia estiveram no projeto de Deus e hoje estão sendo roubadas, estão sendo atacadas, está mais ou menos moribunda. Mas o Senhor te colocou nesse caminho, colocou na direção da vida dessa pessoa, para que você sirva como um canal de bênção, para que você possa cuidar dela. Então aquele que Deus colocar você no caminho dele, não pense você que você tem o direito de julgar, porque julgar só cabe a Deus. Não pense você que você tem um direito ou que você tem um poder de querer, como se diz, convencer aquela pessoa, porque quem convence é o Espírito Santo. Não pense você que você tem o direito de acusar, apontar o dedo, porque isso aí é a pior das funções, porque essa função é de Satanás. Mas pense você tem o direito de seguir o exemplo de Cristo. Ser um bom samaritano, independente de igreja, religião, independente do que aonde você esteja. Quem Deus colocar no seu caminho, seja para ajudar fisicamente, mas principalmente espiritualmente, não negue nessa hora o cuidado. Não faça de conta que você não está vendo, não queira se distanciar, porque essa é a pior coisa. Se aquele homem ficasse ali, ele iria acabar morrendo. E seria muito fácil depois as pessoas pegarem e falar assim, morreu porque tomou essa atitude. Mas talvez você vai lembrar que você poderia, ou que Deus te colocou no caminho dessa pessoa, e você não fez nada. Então não faça isso. Não seja como aquele sacerdote, não seja como aquele levita, mas seja como o bom samaritano dessa parábola, que parou e cuidou daquele homem. Cuide das pessoas que Deus colocar no seu caminho. Cuide das pessoas que estão na sua volta. Tenha azeite e vinho. Tenha unção, a bênção do Espírito Santo. E ore. Ore para que essa pessoa ela esteja debaixo dos cuidados de Deus. E que Deus possa cuidar, restaurar a vida dessa pessoa para que ela possa novamente estar com vida e possa estar voltando para Jerusalém. Erguido, bem. Faça isso. E eu tenho certeza que, conforme a palavra de Deus aqui diz, você estará fazendo o correto. Não passe distante. Tem muitas pessoas sofrendo com distanciamento, com afastamento das pessoas, que se afastam na hora que ela mais precisa. Tem pessoas que hoje sofrem. Principalmente, eu vou dizer aqui, homens e mulheres que um dia estiveram na presença de Deus e que um dia foram totalmente abandonados por igrejas, por membros, por pastores, por amigos, por familiares, mas que Deus não abandonou. E que Deus, no momento certo, Ele vai usar alguém para que possa ajudar a erguer aquela pessoa, curar aquela pessoa e que ela possa se recuperar novamente e voltar para o plano, para o projeto de Deus.
E saiba que se Deus não achar alguém, Ele mesmo fará isso. O Espírito Santo dele fará, porque Ele cuida dos seus. Que possa ficar essa mensagem e que Deus nos abençoe e que fique esse ensinamento. Não se distancie, não se afaste de quem Deus coloca no seu caminho. Falar é muito fácil, ajudar que é difícil. Que possamos falar menos e praticar mais. Que Deus nos abençoe e que a paz de Cristo esteja em cada coração. A paz de Deus a todos e até a próxima mensagem, em nome do Senhor Jesus.